CEPESC autoriza a pesca e transporte de 11 espécies de peixes invasoras nos rios de Mato Grosso. A resolução regulamenta a captura e transporte de peixes exóticos nos rios das bacias hidrográficas do Paraguai, Amazonas e Araguaia-Tocantins, no estado de Mato Grosso. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, detalhar essa notícia com o biólogo da Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, o professor Claumir Muniz. Professor, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Bom dia, Márcia. Bom dia aos nossos telespectadores. Mais uma vez aqui falando do desdobramento dessa lei de transporte zero para o estado de Mato Grosso. E, por sinal, foi marcada uma nova data para a audiência de conciliação. Seria dia 26, já adiaram de novo. Isso, então, na nossa avaliação, essa lei ela não conta, né, com os elementos básicos, que é a participação de quem está envolvido na pesca. E por isso mesmo, né, hoje ela está no pleno do STF para ser discutida. E durante, né, esse período ocorreram algumas emendas na lei, mas em relação ao decreto que foi emitido ontem, né, o 02 do CEPESC, isso já estava no escopo inicial da lei. Por quê? Algumas definições cabem ao Conselho Estadual de Pesca, como, por exemplo, decidir o período de defesa no estado, medidas para mínimas de captura, né, cota para transporte, e também, essa que foi colocada nessa nova lei, de se tratar dessas espécies exóticas introduzidas nessas baías. Não são espécies nativas daqui, né? Correto. Foram trazidas para cá. Isso, trazidas, muitas vezes deliberadamente, né, as pessoas trazem espécies de outra bacia, acabam soltando aqui, por achar que isso seria bom por um motivo ou outro. E tem uma outra questão também. Não há uma fiscalização nesse sentido? Olha, é difícil, né? Quando a gente fala em fiscalização no estado de Mato Grosso, que tem aí uma rede hídrica imensa, quando você considera que Castres, por exemplo, tem uma companhia ambiental que faz... Que atende 22 municípios. Excelente o trabalho deles, mas é muita área para fiscalizar e muitas vezes o contingente não dá, né? E em relação a essas espécies, não é só espécies que são trazidas, muitas vezes vem também de piscicultura. Tanques que se rompem, né? Tanques, projetos mal dimensionados rompem, e esses peixes acabam caindo nos corpos naturais. E são facilmente adaptáveis aqui. Isso, correto. E por que hoje essa liberação? Eles viraram um problema? Essas espécies acabaram virando um problema? Veja bem, a introdução de espécies de outras bacias causa prejuízo significativo. Econômico, claro, porque ela compete com outras espécies, e, sobretudo, prejuízo ecológico. Tá? Eu vou dar um exemplo para você sobre o tucunaré. O tucunaré está na nossa bacia há mais de 20 anos. Tudo indica, aqui na região de Castres, né, que ele foi introduzido na região do Caramujo. E era uma região, ali na região do Caramujo, onde o pessoal pescava muito, um exemplo, piavuçu. Muita gente pescava piavuçu lá. Hoje não tem mais. Por quê? O tucunaré... Isso, o tucunaré foi introduzido naquela região. Se alimentou. Isso, acaba se alimentando das outras espécies. O tucunaré, ele é predador, ele é territorialista, ele cuida da sua prole e ele acaba se alimentando de outras espécies naturais, causando um desequilíbrio ambiental. E para você ter ideia, o tucunaré, a priori, foi introduzido na região do Caramujo e hoje a gente tem ele até próximo à Estação Ecológica de Itaiamã e até no Exu. Então, uma área muito grande. Ele tomou conta dessa Correto. Área. E por que ele toma conta? O nosso rio ele tem muitas baías, muitas lagoas, né? E aí ele se concentra ali. Isso, ele gosta de águas mais claras, mais calmas, e a gente tem ambientes propícios para isso. Isso vai levando, né, a um desequilíbrio. Já tivemos a oportunidade, Márcia, de coletar esse peixe em outros locais para avaliar quais os impactos. E os impactos, basicamente, é sobre as espécies naturais. E até que ponto chega esse impacto? Olha, ele desestabiliza... Quais são as espécies das quais ele mais se alimenta? Olha, ele se alimenta de todas as outras espécies de tamanho menor. Um exemplo, pintado, pacu, jurupoca, jurupensém, quando juvenis, né, são alvo dessas espécies. Ele tem uma acuidade visual muito grande. E esses outros peixes que eu falei para você, o pintado, o cachalo, o pacu, o próprio dourado, a piraputanga, quando eles se reproduzem, eles procuram essas baías para passar por um processo de recrutamento, para depois voltar para o rio. E quando eles vão para as baías, eles encontram o tucunaré lá. Tá certo que ocorre predação natural entre as espécies, mas o tucunaré encontrou um ambiente favorável, se reproduziu de uma maneira significativa e acaba impactando essas outras espécies. E aí causa esse desequilíbrio.
Então, e em De relação... em quanto tempo é liberada essa pesca dele? Ou é a primeira vez? Não, essas espécies exóticas é a primeira vez que acontece. Primeira vez. Tá? Isso já foi discutido. A Unemat faz parte do pleno do CEPESCA, né? Tanto eu quanto a professora Solange Arrolho, que é da Bacia Amazônica, fazemos parte do CEPESCA. E isso já tinha sido ventilado antes. Tá? Porque é difícil você retirar essa espécie de lá. Tá? Depois que ela se estabeleceu, é complicado. Liberar a pesca, não no período de defeso, né? Porque no período de defeso você acaba capturando outras espécies, pode prejudicar a reprodução, mas no período que é permitida a pesca, a captura de espécies invasoras, ela pode ter, né? A gente fala pode ter porque isso requer um monitoramento, um acompanhamento, ela pode ter resultado significativo, né? E fazer com que as outras espécies cresçam a sua população. Agora, quando você diz que vai ter um ordenamento, tem que ser organizado, tem que haver uma fiscalização também. Isso, né? Eu acho que a fiscalização ela é fundamental, a fiscalização cabe ao Estado. Tá? A atual lei da pesca hoje, ela não foi encaminhada para a Assembleia pelo Conselho Estadual de Pesca. Não, ela foi encaminhada pelo governo do Executivo, pelo Governo do Estado, então essas questões lá vieram do Executivo, não do Pleno do CEPESCA, que na minha avaliação seria o caminho correto. Teria que partir do CEPESCA. Tem todos os atores lá, tem as instituições de pesquisa, tem a pesca profissional, tem o turismo, tem as organizações não governamentais. Então lá sim se discute, mas o governador achou por bem mandar isso via executivo, né, foi aprovado pela Assembleia, é lei. Então lei você se cumpre. Mas essa questão de fiscalização, eu acho que é bacana enfatizar isso. Tem que reforçar isso, fiscalizar. Porque já está liberada a pesca. Isso, já está liberado, espécies. né? A resolução diz que, né, cumpra-se, né, a partir da data da sua publicação. Então, e uma questão que surgiu dúvida, né? Mas quem pode trazer essas espécies exóticas? É só o profissional? Sim. Não. Tanto o profissional quanto o pescador amador. Devidamente habilitado, com carteira de pesca, né? Com material que não seja predatório. Então não é só porque foi liberado essas espécies. Que vai também lá com tarrafa, com rede. Isso continua proibido, né? Isso é o CEPESCA que legisla sobre isso, tá? É uma medida interessante, mas que requer fiscalização e um monitoramento para ver a sua eficácia. Sim. Aqui tem as outras espécies da bacia do Alto Paraguai, tucunaré azul, que a gente já falou, né? O amarelo, tem muito dessa espécie aqui? Tem. Isso. Tanto o azul quanto o amarelo são comuns. A gente consegue coletar, principalmente o amarelo, aqui no cais da praça em Cáceres. Sério? Aqui no cais? Isso aqui na Baía do Periquito. O pessoal vai lá, captura muito. Nós fizemos um trabalho há um tempo atrás lá, com coletas, né, para pesquisa. Nós coletamos muitos tucunarés. Então, praticamente dentro da cidade. Então, a gente já tem. E, entre outras, tambaqui, tambacu, e muitas pirarara, corvina, pirarucu, né? Também já tem casos de captura na bacia do Pantanal. Corvina. A corvina, eu até estranhei quando vi a corvina na lista de espécies introduzidas. A corvina introduziu, mas de um ponto de vista evolutivo. Há muito tempo temos corvina aqui. E geralmente a pesca da corvina é sazonal. Apenas uma época do ano que você acaba pegando mais. Não está com uma superpopulação. Não está. É uma população que está em equilíbrio, mas ela também é predadora, né? É também do grupo que preda outros. E somando-se ao tucunaré, eu acho que o tambaqui e o tambacu são extremamente preocupantes também. Sim, né? Aí alguém podia falar assim, mas o tambaqui e o tambacu não são predadores. Realmente, eles são onívoros, né? Eles não saem alimentando de outros peixinhos. Mas eles competem com o pacu, que é um peixe tradicional da nossa região, né? E compete de que maneira? Até mesmo no aspecto reprodutivo. O tambacu é um híbrido, é a mistura do pacu com o tambaqui. O tambaqui é da Bacia Amazônica, certo? E a gente já capturou tambaqui no Rio Paraguai, como também coletamos tambacu. O tambacu ele é muito utilizado em piscicultura, porque ele tem um rendimento melhor, mas por diversos fatores, como rompimento, né, de projetos de piscicultura, isso acaba sendo introduzido. Então, o tambacu híbrido, ele acaba espantando os machos do pacu no período reprodutivo. Então, você inviabiliza toda a cadeia também. Isso, você inviabiliza a reprodução dessa espécie e também compete por alimentação. Nós já capturamos tambacu de 11 quilos. Muito grande. Muito grande, né? E o pacu, para chegar em 11 quilos, é raro você ver um pacu desse tamanho. Então, ele acaba espantando os pacus que têm uma estatura menor.
Tilápia, temos? Temos também tilápia e tilápia sim, ela é utilizada... Já está em superpopulação já? Não está em superpopulação. Tá? O problema dessas espécies não é nem estar não é nem a questão da superpopulação, mas é a presença dela em si. Porque ela não é da bacia, então a gente não tem tanta informação. E ela causa esse desequilíbrio. Isso, de que maneira ela vai se portar daqui para frente. O tucunaré, a gente já tem uma leitura em relação a isso. Ele consegue, né, colonizar as baías laterais do rio. Não é tão comum coletar o tucunaré no rio, porque a água é mais escura. Por isso que ele é mais comum em baías. E ele se reproduz muito rápido, inclusive com ciclos reprodutivos de até 2 vezes por ano. Tá? Pode pedir até 2 vezes por ano. E ele cuida da sua prole. Então, a eficiência reprodutiva é bem maior do que as outras. E quando adultos, juvenis e adultos, eles acabam predando os peixinhos menores que seriam pescados daqui a 2, 3 anos. E o matrinchã? Olha, temos dados de matrinchã para a bacia do Sebutuba. Tá? A matrinchã é da mesma família, do mesmo gênero da piraputanga. E é uma carne bem apreciada. Sim, é bem apreciada. Até a pessoa pergunta, mas que legal, né? Vai ter matrinchã, vai fomentar a pesca, o comércio. É uma espécie introduzida, então ela pode potencialmente causar danos. Se a gente puder evitar a introdução, a gente tem que evitar. Se tem a introdução, a gente tem que avaliar, monitorar até onde isso é benéfico ou não para um determinado ambiente. Via de regra, para peixe, os danos causados são bem maiores do que os benefícios. Como a gente falou, do tucunaré, do tambacu e do tambaqui. Então, a matrinchã também, ela é voraz, né? Como a piraputanga, ela é muito rápida. Se alimenta de frutos? Sim, se alimenta de frutos, mas também se alimenta de outros peixes, principalmente quando o rio está mais baixo. E o que a gente fica escassa? Isso. E o que a gente tem hoje? Nós estamos no mês de março e o nosso rio possivelmente baixíssimo, está com menos de 2 metros. Então, o processo de predação, ele se intensifica. E se você tem espécies introduzidas, isso causa dano significativo. Temos outra espécie aqui, deixa eu ver meu celular. A pirapitinga, é comum? Tá, é comum também. Em todas essas espécies que você citou, há relatos de captura na nossa região. Tá? E por último temos aqui o pirarucu, que você já citou. Só que vale destacar que esse decreto é para as 3 bacias, é para Mato Grosso, né? Não apenas para a bacia do Paraguai. Tá? Em relação ao pirarucu, tem uma questão interessante. No próprio rio Telespires, bem na parte baixa do rio Telespires, a gente já tem o pirarucu. Na parte alta, não tem. Em função dos barramentos, né, o rio Telespires recebeu alguns projetos de barramentos para produzir energia, criou-se lagos e esses ambientes são favoráveis para o pirarucu. E o que está acontecendo? Ele está aumentando a sua população. Ele também é predador? Também é predador, né? Ele sim é totalmente carnívoro, predador de topo, e isso pode, a gente não tem dados efetivos ainda, mas relatos de pirarucu de 12, 13 quilos sendo capturados nessa região. Para caça, eles têm relatos, mas de peixes ainda menores, tá? Não nessa dimensão corporal. Mas se tem um menor, significa que pode ter o grande também, né? Professor Claumiro, a gente acompanhou toda aquela movimentação, as audiências públicas sobre a lei do transporte zero, quando ainda era um projeto de lei, e você estava sempre presente, até se posicionando contra a forma como foi feita, porque estudiosos não foram ouvidos, cientistas não foram ouvidos. Agora vem essa autorização do CPESC. Acho que você pode ajudar um pouquinho o pescador nesses dias que a gente está próximo aí, a Semana Santa? Então, essa resolução ela já foi discutida no pleno do CPESC. Então, já tem a participação da coletividade, né? E eu acredito que sim, Márcia. Então, no seu ponto de vista? Sim. Você tem acompanhado como o pescador tem vivido, né? Sim, realmente. A luta do pescador está sendo um drama para muitos. Eles estão mobilizados, eu acho que isso é fundamental, né? Eles têm que defender os direitos deles, né? O que eles acham que é de direito. Se não é de direito, a justiça vai julgar isso, né, da melhor maneira possível, assim a gente espera. Mas em relação a essas espécies, eu creio que sim, que é uma alternativa para aumentar um pouco a renda dele. O governo liberou a pesca de mais ou menos 100 espécies, ok, mas o pintado, o caixara, o pacu, o jaú, o pacu está liberado, né? A piraputanga,
tá? Ou pintado. Mas o pacu seria Só abundante agora se tivesse cheio o rio. cheio, né? Ele é um peixe que na época da cheia Isso. tem abundância. E isso é liberado apenas para o profissional, esse que nós falamos, tá? O pescador amador, ele pode ir comer na beira do rio lá. Eu tenho certas ressalvas de comer peixe na beira do rio. Primeiro, por uma questão de higiene. Sim. Tá? Outra questão de evitar queimadas. Tá? Quem vai fazer a fogueirinha ali. Fogo, tá? Deixar lixo. Tá? Mas eu acho que é uma alternativa, digamos que um suspiro para o pescador, principalmente o pescador profissional. Ele pode coletar, né, o tucunaré, no caso, que é abundante em alguns locais, essas outras espécies, o tambacu também, em alguns pontos do rio se pega bastante. Isso pode aumentar um pouquinho a produção da pesca dele. Então pode ajudar. Mas também não resolve, né? Não, realmente não resolve. E para você ter ideia, na nossa avaliação, essa lei ela começou errada. Continua errada e ela está no STF. Então, você está confiante? Você acha que vai mudar alguma coisa? Ou essa remarcação de data, sempre passando, protelando, isso aí não é um bom presságio para o pescador? Seria interessante que isso tivesse resolvido o quanto antes, porque isso cria uma insegurança jurídica. Sim. Não só para o pescador amador, para o turismo também. O turista que vem para cá, eu posso, não posso. Para quem vende isca, para um setor inteiro, né? Você cria uma insegurança jurídica e isso é ruim. Nós somos um município onde a pesca é uma atividade importante, né? Tem que ser monitorada, tem questões preocupantes nesse contexto, né? A qualidade ambiental tem que ser discutida, mas cria-se uma insegurança jurídica. Isso não é bom para toda a atividade pesqueira e reflete em todos os seus setores, né? Sim, com a certeza. gente sabe, eu tive conversando com uma pessoa essa semana que trabalha num barco hotel, trabalha num restaurante, desses beira-rios que tem aí, fora da cidade, e disse que o proprietário está trabalhando em um outro trabalho, em uma outra função que não é a dele, porque não tem turista, está parado. Então, vem na contramão do que a lei propôs, não é isso? Propõe. A proposta da lei é que iria fomentar o turismo, né? Eu ainda não tenho dados em relação a isso, mas o que a gente também avalia não são dados técnicos, mas assim, são pessoas conversando, reclamando, dizendo a situação, né? Toda lei ela tem que ter a sua eficiência, né? Ela realmente é efetiva, ela vai cumprir aquilo que ela propõe, que é restabelecer os estoques pesqueiros. Vai fomentar o turismo, como diz? A gente está sofrendo, quando a gente fala, o Pantanal, são incêndios florestais catastróficos. Nós perdemos aí, em 2020, 2021, 30% da área de cobertura foi queimada. E a seca propicia isso. E agora, a seca que a gente está enfrentando agora, para o ano que vem já Olha, já não é o ano que vem não, para esse ano. Nós estamos em março, então a gente tem focos de já temos focos de calor. Agora o Rio aqueles dias que em algumas regiões estavam chovendo, tinha região que tá nós temos queimada. uma estação ecológica aqui próximo, em janeiro tinha foco de incêndio dentro de uma estação ecológica. Tá? Então é preocupante, a gente sabe que a variação do rio, ela influencia positivamente, quando tem águas altas, sugere-se que daqui a 2, 3 anos vai ter uma abundância de peixe. Esse ano possivelmente vai ser um ano bem atípico, né? Águas bem baixas. Aí você associa uma insegurança jurídica em relação à lei, queimadas, nível baixo do rio, isso acaba refletindo no quê? No elo mais fraco da cadeia, que é o pescador profissional, que é o ribeirinho, aquele que realmente precisa do peixe. Que é o que comercializa a isca. Isso, correto. Toda a cadeia. Toda a cadeia. E agora, para finalizarmos, Festival de Pesca de Castras de 2 a 7 de julho, com o nível do rio desse jeito, é preocupante? É preocupante de forma geral, né? Então a gente vai ter um rio bem baixo. Mas especificamente nesse evento que é o nosso carro-chefe do turismo, é a nossa vitrine. É uma vitrine, então é preocupante, a gente vai estar possivelmente eu falo porque vai que, hoje em São José diz que chove muito durante essa semana. Né? Se chover bastante na cabeceira, toma um pouquinho de água. Na cabeceira, mas como a gente está no final de março, né? São as águas de março fechando o verão. Fechando o verão, então, a gente espera. A ideia é que não suba que nem subiu ano passado. O ano passado a gente teve uma cheia legal, a água chegou próximo ao cais aqui. Esse ano a gente não teve cheia. Então isso é preocupante e no período de festival de pesca o rio vai estar bem mais baixo,
Tá? Isso é perigoso, inclusive, né? O deslocamento das embarcações, causar acidente. A gente espera que seja um evento que traga boas coisas para a cidade, inclusive que a gente utilize o Festival Internacional de Pesca para discutir a pesca. Qual é a vocação de Cassis para a pesca? Será que é só esse transporte zero? Será que é pesca e solte? Na minha avaliação, o pescador profissional, o turista, o pescador de subsistência, todo mundo pode coexistir no mesmo lugar. Tá? A gente tem uma quantidade de peixe significativa que ainda sustenta uma atividade de pesca, só que a gente tem que ficar atento. E agregar também, né? Isso, tem que agregar valor, né? Então a gente tem que capacitar nossos guias para o turismo. Em relação à pesca profissional, não coletar só as espécies ditas nobres, mas fomentar a captura e a comercialização de outras espécies. Beneficiar o pescado. Isso, beneficiar, também, né? Isso mesmo, investir na colônia, na associação. Caso tem uma colônia de pesca tem uma associação. E uma associação de pescadores, investir, agregar valor, capacitar essas pessoas, fazer cortes. Talvez no festival de pesca tenha um festival gastronômico para mostrar as delícias dos peixes da nossa região. Uma ideia excelente, é uma sugestão né? legal, uma sugestão aí que deve ser acatada, hein? Professor Claumir, espaço para suas considerações finais. Mas eu agradeço o espaço, né? A universidade está aí de braços abertos, a gente tem uma parceria muito forte com o trade turístico, com os pescadores profissionais, a gente sempre tem eles como parceiros e o objeto que eles tratam é o mesmo, é o peixe. Tá? Nós, enquanto pesquisadores, né, enquanto cientistas, a gente quer que o peixe se mantenha para essa e para as futuras gerações. E a gente está à disposição sempre que vocês puderem. Obrigada. Tá? Muito obrigado.